nosso assunto aqui, o assunto que nós colocamos pra gente comentar, bater um papo, é sobre ter ou não ter filhos. Tem casais que optam por não ter filhos, a gente respeita, outros não, outros amam estar cercados de filhos. Nós temos dados do IBGE que entre 2002 e 2012 foram reduzidos os arranjos familiares constituídos por casal com filhos. Caiu de 52,7% em 2002 para 45% em 2012. Então aumentaram os casais sem filhos entre 2002 e 2012 de 14% para 19%. Vamos tentar entender o que está acontecendo, né? Porque aqui, como eu falei, não vai ter julgamento, você não vai ser criticado, nada. A gente só quer colocar um assunto para discutir e entender. Nós estamos na linha com o Edson Fernandes e com a Margarete Lacerda, eles são um casal, e eles escreveram o livro Sem Filhos por Opção, Solteiros e Casais, e muitas razões para não terem filhos. Boa tarde, Edson, boa tarde, Margarete. Boa tarde, tudo bem? Vanessa, Luísa, todos os ouvintes. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Margarete. Tudo bem? Tudo bom, obrigada, hein, por terem atendido a gente. Eu queria lançar aí a dúvida, né? Há quem diga que a pessoa que opta por não ter filhos não quer ter responsabilidade. Tem gente que fala isso. O que vocês pensam a respeito? Olha, eu não acredito nisso não, né? Eu acho que a gente acabou escrevendo o livro por várias razões, né? A gente em nenhum momento cria uma coisa para as pessoas não terem. É muito mais a situação econômica do país, onde obrigou a mulher a trabalhar, e não apenas 8 horas, né? Você sabe que a maioria hoje trabalha quase 12 horas em função de internet e tudo mais, trabalha fora e dentro. E a questão de convênio médico, escolas que já não atendem, né? Escolas públicas que não atendem. Então eu acho que as pessoas, elas começaram a repensar. Então, às vezes não é que não querem, mas diminui a quantidade. Vocês mesmos estavam falando sobre isso, né? Que antigamente tinha 8, 9 filhos, no caso do Luiz, que ele falou que a mãe teve, não é? Mas que foi diminuindo. Então, assim... E os jovens hoje, como a mulher ela está muito propícia a uma carreira, o que também não era há 10, 15 anos atrás, então ela começa a repensar, até porque as escolinhas também são caras e tudo mais. O nosso caso, a gente trabalhava e viajava, né? Então a decisão de ter filhos era um pouco complicada em função de não querer terceirizar, porque quase que esse filho ou ia ficar numa escola ou com a sogra ou com a mãe, né? E eu não achava legal, eu não acho que assim, ter um filho para chamar de seu, né? Eu acho que se você opta por ter, como muitas mulheres, ela quer cuidar desse filho, né? Então, assim, na nossa situação, na época, era complicado. E eu também era voltada à carreira e tudo mais. E depois a gente foi vendo, não queremos mesmo, a nossa vida tá legal, né? Então, assim, eu não acho que é questão de... como preconceito, né? São egoístas, não gostam de criança. Não, eu não acho, não. Eu acho que a mulher mais jovem e os casais mais jovens pensam mais no planejamento familiar, o que não se pensava muito, e também na carreira, né? Ok, agora, o Edson, para acontecer uma situação como essa, eu acredito que tem que ter muito diálogo, né? Porque ser mãe, eu acho que faz parte do instinto da mulher. E de repente, se vocês tomam uma decisão de não terem filhos, que tem que ter muita conversa aí para não ter uma tensão aí nesse meio de campo, não é? Primeiro que tem que haver o diálogo, porque às vezes tem mulheres que não querem ter filhos e o homem quer ter filhos, é o contrário, tá? Então tem que haver uma conversa entre os dois, tal, para poder se afinar. Agora, isso, tem duas correntes, uma que fala que é instinto e a outra que fala que não é instinto. E isso daí é antropológico, é social, é do mundo social, tá? Inclusive tem uma autora francesa que defende que é do mundo social. Quando nós fizemos a pesquisa, entrevistamos muitas pessoas, lemos muitos livros, aí descobrimos que esse incentivo a ter filhos, ele começa no século XVIII, porque antes não era assim, tá? Como a gente vive no século XXI, no momento de internet, tudo é muito corrido, as pessoas têm um dia a dia bastante complicado, então às vezes elas nem conseguem sentar, Luiz, para conversar. É incrível isso. Às vezes elas falam, porque tem uma coisa assim também, a mulher está casando, ela está na porta da igreja, às vezes os pais falam, bom, já vai sair da lua de mel grávida, né?
E às vezes o casal tem outros planos. Às vezes o casal tem um plano de ter um filho daqui a 5 anos, 7 anos, 10 anos. Às vezes de adotar uma criança, às vezes de não adotar, às vezes de não ter filhos. Então, hoje, o Brasil tem 19 tipos de família, para você ter uma ideia. Na nossa época, e a dos ouvintes, eram 3 tipos de família só, né? Hoje tem 19 tipos, né? O Edson, mas pensando assim, mais profundamente, esse tipo de decisão de vocês não coloca em xeque a preservação da espécie, porque se os casais começam a não quererem ter filhos, né? Como é que vai ficar daqui para frente esse processo e também a continuidade das famílias, né? Essa é uma questão. A questão da espécie, a reposição que os teóricos falam, os estudiosos, né? É de 2 crianças para substituir, ok? Agora, isso daí é um momento que o Brasil está vivendo. Veja só, a Europa, como por exemplo a Inglaterra, como por exemplo a França e etc., eles incentivam as mulheres a terem filhos, porque lá houve uma diminuição muito grande. Tem países como a África, o continente africano, né, que é muito grande, e dentro do continente africano, alguns países, as mulheres têm 7, 8, 9 filhos. Então, dependendo do momento econômico e demográfico que o país está vivendo, a quantidade de filhos aumenta ou diminui. No caso do Brasil, hoje, você tem uma média inferior a 2, tá? O Brasil hoje tem quase 210 ou 215 milhões de habitantes, tá? Nós vamos chegar, segundo o IBGE, até 2040 a uns 250, 260 milhões de habitantes. Depois disso, vai diminuir um pouco, tá? Vai diminuir um pouco. Mas a espécie mesmo não está ameaçada, não, porque tem países no mundo que vivem uma realidade que o Brasil viveu nos anos 50. Ok. Tá? Legal. Então, isso é um equilíbrio. Hoje você tem 7 bilhões de habitantes, né? Quer dizer, você precisa ter um certo equilíbrio e recursos naturais, porque recursos água, você vê a Sabesp aí, o problema que todo mundo está nos ouvindo está tendo. Estamos ficando sem água. O Edson e Margarete, eu vou pedir desculpa para vocês, o assunto é tão Muito bom, bom mas assunto, aqui tem a ditadura do tempo. O tempo é implacável, ele não perdoa. Muito obrigada mais uma vez, acho que vocês contribuíram muito aqui com o nosso debate, com a nossa programação, os ouvintes gostaram muito, e a gente conversa uma outra oportunidade, combinado? Muito obrigada. Obrigada, Margarete. Obrigada, Edson. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. 1h46 aqui na Globo.